Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez. E hoje a gente vai trabalhar com o PET volume 4, o material de língua portuguesa da segunda semana. Lembrando que esse material, essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para os seus responsáveis, para que eles tenham mais uma opção de acesso, e possam fazer essa teleaula chegar até vocês. Tudo bem? Como eu disse, essa teleaula equivale ao material do PET do volume 4 da segunda semana de língua portuguesa. Então, é importante que vocês estejam para acompanhar essa teleaula com o material impresso em mãos, tá certo? É o que eu sempre tenho falado. Caso você ainda não tenha respondido esse material, essa teleaula vai auxiliar você como um modelo para que você possa produzir as suas respostas, ou então, se você já respondeu, para você tirar dúvidas e observar os modelos de resposta para ver o que você pode melhorar ou não nas suas respostas, tá bom? Então, vamos para a teleaula. Então, a gente tem aí, ó, leia o texto abaixo com atenção e responda as questões. Então, aí a gente tem essa tirinha aí, ó. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Então, a gente tem aí os personagens, né? Um menino e uma menina. E o que que ele está fazendo? Ele está com uma gaiola na mão e a gente pensa assim, a gaiola dá a ideia de prisão, né? De falta de liberdade. Mas ele transforma a gaiola num comedouro para os passarinhos. Então, ao invés de trazer tristeza, de trazer prisão, a gaiola traz esperança, traz alimento para os pássaros, né? Então, mantém eles em liberdade. Enquanto a gaiola afasta os animais, o comedouro, né, que a gaiola se transformou, atrai os animais, tá certo? Então, uma coisa de, tipo assim, você tem que agir, a gaiola significa o egoísmo, né? Você querer aquilo e prender dentro de uma gaiola. E o comedouro, ele significa que você está pensando no outro, né? Então, é o tipo de mensagem que está sendo transmitida nessa tirinha. Tudo bem? Vamos continuar. Aí a gente tem, número 1, qual a ação do Armandinho, que é o personagem lá de cabelo azul, com a gaiola? Então, o que a gente pode responder? Armandinho transforma a gaiola em um comedouro para as aves, logo, o que antes era uma prisão tornou-se fonte de alimento. Então, é exatamente isso aí que o Armandinho faz, né? Vamos continuar. Número 2. Qual a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? Então, a gente vai ver aí, ó. A ação é a concretização da fala de Armandinho no ato de transformar a gaiola em um comedouro. O objeto transformado, ao invés de afugentar os pássaros, os atrai. Logo, é muito melhor observar vários pássaros livres do que, de forma egoísta, manter apenas um cativo. Então, pessoal, isso aí é um modelo de resposta, tá certo? Vale ressaltar o que eu tenho sempre falado. Se você ainda não respondeu, tenta criar a sua resposta, tá bom? Não tenta simplesmente copiar a resposta que está aí. Isso aí é só um modelo. Você pode, inclusive, discordar do que está sendo falado aí na resposta, tá ok? Então, vamos continuar. Questão número 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Demonstra que os pássaros demonstraram confiança nas crianças, né? Então, tem algumas respostas que a gente pensa assim, não tem pode ser mais complexo? Não, às vezes a resposta é aquela mais óbvia, né? Então, vamos continuar. Que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Na fala de Armandinho, amar não é egoísmo nem posse, é possível tirar a lição de que devemos pensar no próximo, incluindo os seres além dos seres humanos.
não devemos ser egoístas nem possessivos, e sim agir pelo bem do outrem e, com isso, amar verdadeiramente. Então, pessoal, lembrando que isso aí é um modelo de resposta, tá bom? Vamos continuar. Questão número 2. Leia o texto a seguir e indique os objetivos do anunciante. Editorial, gentile, a censura e liberdade de expressão. Então, pessoal, isso aí é uma análise, na verdade, esse editorial é uma análise jurídica de todo o processo que o humorista e apresentador Danilo Gentili recebeu a respeito de injúria e ele foi condenado. Então, esse texto aí faz toda uma análise a respeito do processo e tudo que envolveu esse processo do Danilo Gentili, tá ok? Então, vamos lá, vamos analisar o texto aí. Qualquer discussão, para que possa ocorrer de maneira civilizada, precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer, então, algumas definições a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. Primeiro, é preciso entender que ele foi condenado por injúria. Portanto, é preciso definir que raios é injúria. Então, agora ele vai definir o que é injúria, tá certo? Injúria, substantivo feminino, ato ou efeito de injuriar. Injustiça, aquilo que é injusto. Tudo que é contrário ao direito, dito ou insultuoso. Ofensivo, ato ou efeito de danificar, dano. Jurídico, é o termo jurídico. Ilícito penal praticado por quem ofende a honra, a dignidade de outrem. Então, se o Danilo Gentili foi condenado por injúria, quer dizer que o juiz que deu a sentença, ele entendeu que o Danilo Gentili praticou esse ilícito penal, ou seja, o juiz entendeu que o Danilo Gentili ofendeu a honra e a dignidade de outra pessoa. Tudo bem? Então, vamos continuar. Para efeitos práticos, o que nos serve de definição são os itens 3, 4 e 5, ou seja, ato insultuoso ofensivo, que causou dano à honra e dignidade da deputada. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, ele seria inocentado. Ok, isso é óbvio. Verifiquemos, então, o que significa liberdade de expressão, diz a Constituição Federal em seu artigo 5º. Então, o que acontece? O argumento do Danilo Gentili, ele argumenta que essa condenação infringiu exatamente a liberdade de expressão, que ele alega que o humorista tem a liberdade de agir, que o tom que ele usou contra a pessoa que ele foi condenado, segundo ele, era um tom humorístico, tá certo? Então, quando ele foi condenado, ele foi cerceado, segundo ele, no direito de falar o que ele bem entendesse. O problema é que a gente vai ver o que é a liberdade de expressão que está lá na Constituição Federal, que, de certa forma, vai desmentir esse argumento do Danilo Gentili. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você tem liberdade de falar o que você pensa, mas você não pode ser anônimo. Você tem que dar seu nome. Você tem, eu, professor Frederico, penso de tal maneira, certo? Então você tem que falar o seu nome. É o que a gente fala no dito popular, você tem que dar a cara a tapa, ok? Número 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que ele fala? Se eu manifesto o meu pensamento, né, que eu estou livre para fazer isso, mas na minha fala eu ofendo alguém, né, a pessoa vai me processar, vai levar na justiça,
essa pessoa tem, por exemplo, direito de resposta. Então, se eu tenho um canal no YouTube e ofendo alguém, essa pessoa, ela tem o direito de me obrigar a gravar um vídeo pedindo desculpa, ou então ela grava um vídeo dando direito de resposta a ela, e esse vídeo tem que ser publicado no meu canal. Tudo bem? Isso é o direito de resposta. Na verdade, a gente está falando exatamente uma máxima. O seu direito termina quando o meu começa. Tá ok? Então, é o respeito da individualidade das pessoas. Eu posso falar o que eu pensar? Posso, tenho direito. Mas se eu ofender outra pessoa, ou seja, se eu ferir o direito da outra pessoa, eu tenho que responder por esse ato que eu cometi. Tudo bem? Então, vamos para a próxima aí, ó. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada. Ela pedia que ele retirasse de seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que fez o humorista ao receber essa notificação? Então, o Danilo Gentili havia escrito a respeito dessa pessoa, dessa deputada, né? E ela exigiu na justiça um direito de resposta, né? O que o Danilo Gentili fez? Ele não se manifestou publicamente através de nota ou de advogado. Ele não escreveu um tweet. Ele fez um vídeo e publicou. No vídeo, ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da cueca, tira da cueca, coloca no envelope e escreve com cheirinho especial e põe no correio de volta. Então, ele foi condenado porque, primeiro, ele não concedeu direito de resposta, né, que a justiça estava obrigando ele a fazer, e, além disso, ele descumpriu essa ordem judicial e desrespeitou a ordem judicial, né, com esse ato ofensivo aí. Daí a condenação dele, tá ok? Vamos continuar. O problema é que ele alegou que quando ele foi condenado, ele estava sendo cerceado, ele estava sendo censurado, né? Só que a gente vai ver, que falei no texto, que a censura funciona da seguinte maneira. Quando eu vou publicar um vídeo, primeiro eu tenho que colocar esse vídeo à apreciação de uma autoridade. Essa autoridade vai observar o vídeo e vai falar para mim se eu posso ou não publicar esse vídeo, né? Se ele, ou seja, o meu vídeo está passando por uma censura, por uma análise, né? Se o meu vídeo, ele falar que o meu vídeo está apto para ser publicado, tudo bem. Se ele falar que não, eu não posso publicar o vídeo. E não foi o caso. O Danilo Gentili, o vídeo que ele publicou e nem as falas dele, não foi colocado hora nenhuma sob análise de nenhuma autoridade. Ele simplesmente foi lá e publicou, que é o que o direito da liberdade de expressão garante para a gente, certo? A gente não precisa passar por nenhum tipo de fiscalização para falar o que a gente pensa, né? O problema foi que ele alegou que houve censura. Mas como a gente vai ver no texto aí, a censura ela só se aplica quando há uma análise prévia antes da publicação daquela linha de pensamento, né? Vamos ver aí o que ele está falando. Censura, substantivo feminino. Ação ou efeito de censurar. Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc., gerados com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberação, a exibição pública, publicação ou divulgação, por metonímia, restrição à publicação, exibição, etc., feita com base nessa análise por metonímia, comissão ou repartição encarregada dessa análise. Então, o que acontece, pessoal? O que ele está falando aí? Que a censura ela ocorre por uma fiscalização prévia.
que não foi o caso do Danilo Gentili. Ele publicou simplesmente, tá certo? Ofendeu a deputada, segundo a condenação dele, e aí ele foi obrigado a pagar uma indenização, se eu não me engano. Então, o que que acontece? Não houve essa análise prévia da fala dele. Por isso, não pode ser caracterizado como censura do jeito que ele está alegando, tá certo? Então, a defesa dele alegou que ele foi censurado, mas essa análise prévia nunca foi feita. Nunca foi feita uma análise por um órgão censor anteriormente, né? Antes da publicação do material do Danilo Gentili. Tá ok? Então, vamos continuar. Ou seja, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Então, quer dizer que a gente está concluindo aí com a observação do autor do texto que não houve censura ao Danilo Gentili, né? Por quê? Porque não houve uma análise prévia do material dele antes que ele publicasse, tá ok? E, na verdade, ele ainda ofendeu, a resposta dele foi um vídeo ofensivo, tá certo? Porque ele pegou o papel, rasgou, enfiou na cueca, ou seja, era uma intimação da justiça, certo? Ele pegou, rasgou, né, gravando no vídeo que ele gravou, passou na cueca, disse uma frase ofensiva e reenviou o documento para a justiça, certo? Então, isso foi o ato ofensivo que ele foi condenado, além dos comentários anteriores. Tá ok? Então, vamos continuar. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? O fato, o qual é feita uma análise no editorial, é uma condenação feita ao humorista Danilo Gentili por injúria. Número 2. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada. Baseando-se nas definições de liberdade de expressão e censura, o autor expressa suas opiniões a respeito da condenação do humorista por injúria e a defesa deste, alegando que houve censura. Número 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Eu vou retornar um pouco à questão número 2, porque a gente tem que comentar o seguinte. A opinião, hoje, as pessoas estão muito na moda de querer dar a opinião delas, né? Diferente do autor do texto, muitas das vezes tem gente, por exemplo, que quer dar opinião a respeito de uma área de conhecimento que ela não domina. Por exemplo, se eu quiser dar minha opinião a respeito de uma vacina ou então alguma coisa que é relacionada à área de medicina, e eu não sou médico, biólogo, ou eu não atuo em nenhuma das áreas da saúde, eu não tenho conhecimento específico para emitir aquela minha opinião. Então, antes de eu dar a minha opinião, eu tenho que pesquisar e me informar a aquele respeito, aquela área de conhecimento, tá certo? Hoje as pessoas, elas querem emitir a opinião delas, independente se elas têm domínio sobre aquele assunto, entendeu? Então, o autor desse texto, o que ele fez? Ele deu a opinião dele? Deu, mas ele embasou a opinião dele no que está escrito na lei, tá certo? Ele não fez simplesmente uma opinião dele baseada no achismo. Ele se baseou na lei para dar a opinião dele, certo? Então, ele fundamentou a opinião dele para ele poder falar, tá ok? Então, isso vai até contra o que está muito em moda hoje, né? Que é até um mal, né? As pessoas, muitas das vezes, elas acreditam, inclusive, em fake news, por desconhecimento.
elas passam uma fake news para frente exatamente confiando naquilo que elas estão vendo, sem pesquisar e sem garantir que aquilo que elas estão falando é verdade, né? Elas simplesmente confiam na fonte, não pesquisam, não vão a fundo ver se aquilo é verdade, simplesmente passam aquela notícia para frente. Então, esse que é o mal das fake news hoje, tá certo? E esse texto a gente está analisando, o autor, para ele dar a opinião dele, ele se embasou na lei, tá certo? Ele não foi um achismo, tá certo? Não foi simplesmente uma observação do autor. Ele se embasou na lei para poder dar a opinião dele, para tomar um posicionamento, ok? Então, lá, número 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois, ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. O que a gente está observando aí, pessoal? Esse aí é o último parágrafo do texto. E é exatamente no último parágrafo do texto que normalmente a gente vai encontrar a opinião do autor. Isso aí é até uma estratégia de produção textual. Primeiro você vai trabalhar os argumentos, né? Na verdade, primeiro você vai apresentar a sua tese, depois você vai trabalhar os seus argumentos no desenvolvimento, vai apresentar os fatos, né? E no último parágrafo você vai retomar a tese e aí que você vai apresentar a sua opinião, tá ok? Ou seja, é na conclusão do texto que o autor apresentou a opinião dele. Quer dizer o quê? Que ele apoiou a condenação, tá certo? Ele fala que, segundo Danilo Gentili acredita que ele foi censurado. E é o contrário, né? O que o autor conclui aí? Que a condenação não foi uma censura, que o Danilo Gentili publicou os tweets que ele quis e foi notificado a dar o direito de resposta, segundo o que está lá na lei da liberdade de expressão, certo? Como a justiça acreditou que ele ofendeu a deputada, a justiça deu direito à deputada ao direito de resposta. O que ele fez? Ele fez chacota, desrespeitou tanto a deputada novamente, quanto a justiça, e que ele falou, depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo, né? Só que o que ele fala? Não houve uma análise prévia do vídeo, ele simplesmente foi lá e publicou. Assim como os tweets, ele publicou o que ele quis, certo? Então, segundo a conclusão do autor, a opinião do autor, o Danilo Gentili foi condenado justamente porque ele praticou o ato de injúria contra a deputada, certo? E ainda desrespeitou uma determinação da justiça que era dar para ela o direito de resposta, tá ok? Então, assim, ó, pode ver que a opinião do autor ficou embasada em vários fatores. Um deles, ele pegou o texto da lei, ele falou o que é liberdade de expressão, o que é injúria e o que é censura, tá ok? Então, vamos continuar. Número 4. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação de Danilo Gentili? Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? Lembrando, pessoal, que essa aí vai ser a minha opinião, tá certo? Tá baseada no texto? Tá baseada no texto. Não quer dizer que a minha opinião tá certa e a sua é errada. Você tem o direito, inclusive, de discordar dessa minha opinião, tá certo? Não copie simplesmente a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Baseando-se nos trechos injúria, substantivo feminino, ato ou efeito de injuriar, injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito, dito ou ato insultuoso, ofensivo, ato ou efeito de danificar, dano,
Termo jurídico, ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem. E censura, substantivo feminino, ação ou efeito de censurar. Análise feita por censor, de trabalhos artísticos, informativos, etc. Com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação, por metonímia, restrição à publicação, exibição, etc., feita com base nessa análise, por metonímia, comissão ou repartição encarregada dessa análise. Assim como fez o autor do texto, analisando-se os fatos narrados no texto, é possível concluir, conjuntamente com o autor do texto, que o humorista praticou o ato de injúria ao publicar textos entendidos como ofensivos a quem ele se dirigia, e este não deu direito a seu referente o direito de resposta, além do que não houve proibição prévia do vídeo postado posteriormente pelo humorista, o que não caracterizou, segundo probleminha técnico, segundo a Constituição, ato de censura. Então, pessoal, para eu dar a minha opinião, como vocês estão vendo aí, eu recopiei o que é o crime de injúria, o que se entende por crime de injúria e o que se entende por censura, tá certo? Que foi o que o autor do texto fez. Para ele embasar a opinião dele, ele usou os textos ou as definições do que é aquilo. Foi o que eu fiz também, tá ok? Então, às vezes, para a gente dar a nossa opinião, a gente tem que embasar, a gente tem que ter noção daquilo que a gente está falando. Simplesmente concordar com o autor do texto, sem eu buscar mais conhecimento, buscar mais informação a respeito daquele assunto, é arriscado, o risco de você errar é muito grande se você der sua opinião sem embasamento, tá certo? É como se fosse uma roleta russa. Você tem uma chance de acertar e várias de errar, tá certo? Então, se você se embasar, deixa de ser uma roleta russa. Às vezes, quando você procura informação, você pode até perceber que o seu preconceito, ou seja, o seu conceito prévio daquilo estava errado, tá certo? Então, é por isso que é importante a gente se informar antes de dar a nossa opinião. Tá ok? Então, vamos continuar aí, ó. Número 5. Qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? Lembrando que é um modelo de resposta, tá, pessoal? No que refere-se a direito, vale a máxima. O seu direito termina quando começa o meu. É preciso respeitar-se os espaços e individualidades das pessoas, ao mesmo tempo que o convívio em sociedade entende na inter-relação entre as pessoas. O aspecto investigativo de denúncia desempenhado pela imprensa, por exemplo, é algo fundamental para o funcionamento pleno da sociedade, a livre expressão cultural e a convivência com as opiniões distintas, crenças e diferenças que há entre as pessoas. É algo que se espera em um espaço democrático. Logo, respeitar os limites do outrem é, obviamente, respeitar as individualidades simultaneamente ao fato de que vivemos em comunidade e devemos aprender a conviver em paz e harmonia com as outras pessoas. Então, a máxima lá, pessoal, o seu direito termina quando começa o meu, é o que a gente pode entender da liberdade de expressão e ofensa. Se eu digo algo que vai ferir a honra da pessoa, se eu produzir algum xingamento, ou falar injustamente, acusar injustamente a pessoa de ter cometido um crime, isso daí eu estou ferindo o direito da outra pessoa. Eu estou cumprindo o meu direito de falar o que eu penso, mas será que eu estou agindo corretamente com aquela outra pessoa a quem eu estou me referindo? Então, a gente tem que tomar cuidado a respeito
do direito de liberdade de expressão. Liberdade de expressão está muito ligado, principalmente a quem trabalha na área da cultura, ou então que eu falei, da imprensa, né? Muitas das vezes a imprensa ela não pode ser impedida de produzir uma denúncia, por exemplo, a respeito de um órgão público. Então, o que acontecia, por exemplo, no período da ditadura militar? Antes de eu publicar, eu sou um repórter, antes de eu publicar uma reportagem, essa reportagem tinha que passar por um censor do governo para falar se eu podia ou não publicar aquilo. Isso é censura, isso está ferindo a minha liberdade de expressão, tá certo? Eu denunciar um órgão público ou um funcionário público por um ato de corrupção ou uma irregularidade, tá certo? Muitas das vezes a imprensa tem esse papel. O problema é que muitas das vezes, será que essa denúncia não está sendo inventada? Então, aí o que cabe? Cabe, por exemplo, ao leitor do jornal e pesquisar e ver se aquilo é completamente verdade, certo? Se às vezes eu não estou criando uma falsa notícia, ou seja, uma fake news, para injuriar uma pessoa, tá ok? E isso tem acontecido muito hoje, né, nas mídias, nos meios de comunicação. Por isso que é importante para o ouvinte, para o leitor, para o telespectador, ele correr atrás de outras informações, não ficar preso só ao que um canal, por exemplo, tá falando, tá certo? A gente tem que pesquisar e se informar para ver se aquilo é realmente verdade. No entanto, a pessoa tem o direito de publicar aquilo que ela pensa, certo? O problema é que, muitas das vezes, eu penso de uma forma que é racista, é preconceituosa, eu estou cometendo crime. Por exemplo, racismo é considerado crime, tá ok? Eu posso até falar o que eu penso, mas eu tenho que ver o limite. Se eu estiver ofendendo uma outra pessoa, aí o que acontece? Eu tenho que responder por aquele crime que eu estou cometendo, tudo bem? Então, isso que, tipo assim, por isso que essa discussão a respeito da liberdade de expressão e ofensa é uma discussão muito ampla, tá certo? Mas vale a reflexão aqui nessa teleaula e é o que está propondo esse material do PET. Tudo bem? Vamos ver o número 3 aí, ó. Leia a canção com atenção e responda. Não perca as crianças de vista. Para enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. Os jornais não informam mais e as imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista, família, um sonho, ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea. É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Então, aí tem os autores dessa música, né? É uma música que é da banda do Rapa, tá ok? E aí de onde que o PET tirou essa publicação, tá ok? Então vamos continuar. Número 1. O título da canção do Rapa indica que tipo de sentimento. No título, Não Perca as Crianças de Vista, pode-se entender que diz-se para se tomar cuidado e ter atenção ao que as crianças estão fazendo, tá ok? Eu vou andar um pouquinho mais rápido porque a aula ficou um pouquinho mais comprida, tá, pessoal? Número 2. Qual o significado do trecho? Deixo quieto, e seguro as páginas dos sonhos que não li. Pode-se entender que o eu deixa quieto, deixa as pessoas para trás. Número 3. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família?
a ideia principal da música, no que diz respeito à família, é que não é preciso ter nenhum parentesco ou genética para que uma pessoa seja parte de nossa família. O que vale mesmo é a consideração, o respeito, o afeto que dedicamos para com elas, para que se tornem parte de nós. Então, pessoal, a gente agora nós estamos encerrando essa teleaula, tá ok? Eu espero, sinceramente, que nós estejamos aproveitando, tá certo? Eu espero que essa teleaula tire todas as dúvidas que vocês talvez estejam tendo, tá certo? Como vale ressaltar, não simplesmente copie as respostas, tá certo? Tente colocar a sua opinião, falar o que você pensa, tá ok? Eu espero que esteja realmente ajudando. Eu desejo que vocês tenham bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.